Olá, boa tarde. Começa agora o Gazeta News desta terça-feira de carnaval e chegou ao fim a apuração das notas dos desfiles do Grupo Especial de São Paulo. A Mancha Verde é a grande campeã do carnaval paulistano. O título inédito veio após uma apuração acirrada, nota a nota no AMB. A escola foi a terceira a desfilar na primeira noite no AMB. O samba enredo homenageou a avó de Zumbi dos Palmares e falou sobre os direitos de negros e mulheres. Lembrando que a cobertura completa você vê no Jornal da Gazeta às 7 da noite. E no Rio de Janeiro, uma confusão encerrou antes do previsto o bloco da cantora Ludmilla, que reuniu mais de 1,5 milhão de pessoas. Ainda não se sabe o que causou a confusão ocorrida por volta do 12h30. Aparentemente, uma briga se tornou generalizada e parou a festa que reunia cerca de 1,5 milhão de pessoas naquele momento. A polícia usou contra os foliões bombas de efeito moral, gás de pimenta, gás lacrimogênio e cacetetes. A PM fez um cordão de isolamento em volta do trio elétrico para proteger a cantora e os convidados que a acompanhavam. Após ser agredido e derrubado no chão, um homem foi algemado e levado para a viatura da polícia com o rosto sangrando. Nas redes sociais, pessoas que estavam no bloco chegaram a publicar advertências para que outros foliões evitassem o local. Esta é a segunda edição do Fervo da Lud, que logo na estreia no ano passado já havia reunido milhares de pessoas. E ainda falando sobre o Rio, o segundo dia de desfiles do Grupo Especial teve luxo, muitas críticas à política e homenagens à deputada do PSOL morta no ano passado, Marielle Franco. A São Clemente foi a primeira na Sapucaí com 3.100 componentes em 6 alas. Com o enredo Samba Sambou, fez uma crítica contundente à indústria do carnaval, falando mal da burocracia, dos cambistas, das rainhas que compram seu cargo e até mesmo dos presidentes das escolas de samba. A Vila Isabel fez um desfile luxuoso para contar a história de Petrópolis, cidade serrana do Rio que abrigou a família imperial. Num carro sobre a abolição, familiares da vereadora Marielle Franco desfilaram, segurando a faixa Marielle Presente. A escola foi a única do Grupo Especial a atrasar 1 minuto em seu desfile, o que deve custar 1/10 de ponto à escola. A Portela foi a terceira a se apresentar com um enredo que homenageou a cantora mineira Clara Nunes, que era portelense. A carnavalesca Rosa Magalhães, que já foi 7 vezes campeã, levou para a avenida muitas referências ao estado de Minas Gerais, como a arquitetura barroca. Clara Nunes foi representada pela também cantora e atriz Emanuele Araújo. A União da Ilha do Governador levou o Ceará ao Rio de Janeiro. A cultura e os costumes do estado nordestino foram apresentados através das obras literárias de José de Alencar e Raquel de Queiroz. Clássicos como Iracema e Memorial de Maria Moura foram representados. E a comissão de frente apostou na tecnologia com um Padim Cisso que voava. A Paraíso do Tuiuti voltou com um tema que a tornou vice-campeã no ano passado, política. O enredo contou a história do bode Ioiô, eleito vereador em Fortaleza nos anos 1920. Esse foi o ponto de partida para criticar a política atual. Apesar de alguns problemas na evolução, a escola conseguiu terminar o desfile no tempo previsto de 74 minutos. A tradicional Mangueira resolveu contar a história do Brasil de maneira alternativa, com heróis negros e índios, substituindo os heróis retratados nos livros de história. O monumento às bandeiras daqui de São Paulo foi representado com manchas de sangue, uma referência à violência dos bandeirantes. A vereadora assassinada do PSOL, Marielle Franco, também foi citada com a participação da viúva Mônica Benício na avenida. E para encerrar a madrugada dos desfiles, a Mocidade Independente de Padre Miguel fez uma reflexão sobre a passagem do tempo, baseada em mitologias. A cantora Elza Soares foi destaque do carro abre-alas, representando a estrela maior, símbolo da escola. A cantora de 81 anos será tema do enredo da Mocidade no desfile do ano que vem.
Está em estado grave uma criança de 3 anos que teve 90% do corpo queimado após um incêndio no apartamento em que ela mora, em Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro. O acidente aconteceu enquanto a criança estava sozinha em casa. Os pais a trancaram no imóvel e saíram para brincar o carnaval. Ela foi socorrida por vizinhos que conseguiram arrombar a porta do apartamento. Segundo eles, provavelmente um curto-circuito em um ventilador provocou o fogo, que felizmente foi controlado. Os pais de 24 e 32 anos de idade foram presos em flagrante por abandono de incapaz. E o carnaval está chegando ao fim. Mais de 2,5 milhões de veículos deixaram São Paulo para curtir o feriado no litoral ou no interior paulista. A preocupação para o motorista agora é a volta para casa. A orientação das concessionárias é se organizar. Segundo a Artesp, Agência de Transporte do Estado de São Paulo, no geral, o melhor momento para voltar a São Paulo é hoje à noite ou na quarta-feira à tarde. As rodovias farão operações especiais para melhorar o fluxo de veículos. A Anchieta Imigrantes, por exemplo, terá a operação subida e na quarta será permitida a descida pelas 2 pistas da Anchieta e subida pelas 2 pistas da Imigrantes. Já a Tamoios terá sua configuração normal retomada, com a pista de descida com uma faixa. A concessionária que cuida da Via Dutra aconselha os motoristas a viajarem amanhã depois da 1 da tarde. E no sistema Castelo Raposo Tavares, melhor viajar amanhã antes do meio-dia ou depois das 7 da noite. E um acidente com um ônibus de turismo deixou 20 pessoas feridas na cidade de São Francisco de Goiás, região central de Goiás. Segundo os bombeiros, o ônibus saiu da pista, caiu em uma vala e bateu de frente a um barranco. O veículo saiu daqui de São Paulo com destino ao Maranhão. E estamos no finzinho do carnaval, mas nem por isso devemos nos descuidar da segurança. A FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, alerta os folhões para uma nova modalidade de crime que envolve o uso de cartões de crédito ou débito. A nova moda entre os criminosos é o golpe da troca do cartão. Segundo a FEBRABAN, quadrilhas se aproveitam da distração do consumidor que está no bloquinho ou desfile. Na hora do pagamento, o vendedor ambulante mal intencionado entrega a maquininha para o cliente digitar a senha. Em um breve momento de distração, a pessoa insere, por engano, a senha no campo destinado ao valor da compra, permitindo que o bandido veja os números no visor. Depois, ele troca o cartão e devolve um similar. Enquanto isso, em poder do cartão da vítima e da senha, comparsas efetuam saques em caixas eletrônicos. O carnaval começou chuvoso em São Paulo e está terminando com mais sol e calor, tanto que hoje, pela primeira vez, depois de muito tempo, os termômetros chegaram aos 30 graus. Vamos ver então a previsão para amanhã em todo o estado. As nuvens diminuem no céu de São Paulo e a temperatura sobe, mas mesmo assim as pancadas de chuva não estão descartadas por causa do ar muito úmido. Elas podem ocorrer à tarde ou à noite e podem ser fortes. No centro-oeste paulista, a máxima pode chegar aos 33 graus em Votuporanga e aos 32 em Presidente Bernardes. Nas cidades de Barretos e Araraquara, a máxima vai aos 31. E em Campinas, Sorocaba e Caraguatatuba, calor de 32 graus. Na Grande São Paulo, a quarta-feira de cinzas será quente, com pancadas de chuva isoladas, principalmente a partir da tarde. Na capital, termômetros subindo nos próximos dias. Lembrando que, apesar do calor, as pancadas de chuva não estão descartadas. E essas pancadas podem vir com rajadas de vento e raios. Amanhã, máxima de 30 graus. Na quinta, máxima de 31. E na sexta, máxima de 32 graus. E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Outras notícias você vê logo mais no Jornal da Gazeta às 7 da noite, que traz os detalhes da festa da escola campeã do Carnaval de São Paulo, a Mancha Verde. Até lá!